Voltando aqui à análise de algumas questões, a gente vai fazer agora a análise da questão 7. É uma questão envolvendo aí placas paralelas, tá? Nós já até discutimos em sala de aula, né, duas placas paralelas submetidas a uma DDP gerada por uma fonte externa, né? Então, uma partícula colocada entre essas duas placas vai ficar com uma tensão diferente em cada placa, né? Então, uma tensão em relação a cada placa, né? E essa DDP é que vai dar energia total para uma partícula se deslocar de uma placa a outra. Então a gente já tem a ideia aí, né, de corrente elétrica. A gente vai estender depois essa ideia para os condutores. Então essa parte de placa elétrica é bastante interessante, tá? Essa questão de placas carregadas. Então essa questão é o seguinte: entre duas placas planas paralelas que estão separadas por 1 cm e carregadas com cargas de sinais opostos, é produzido um campo elétrico cuja intensidade é 5 vezes 10 na 7. Aqui é 10 elevado a 7, tá, pessoal? Newton coulombs. Sobre a placa positiva, é solta uma carga positiva, um Qzinho, uma carguinha teste, uma carga pequenininha, de 1 microcoulomb. E essa carguinha, né, ela não é totalmente pontual, ela tem massa, então 2 vezes 10 a menos 6 quilogramas, né? Alguma coisa aí em torno de 2 microgramas, né? 2 milionésimos de grama. Uma gotículazinha de óleo, um grãozinho de poeira, uma particulinha aí, né? Muito pequena, até mesmo pode ser uma molécula, né? Alguma coisa do tipo aí. Então, desculpa, eu passei pela errada. Então aqui são as duas placas, pessoal, tá? Como se fossem duas chapinhas, né? Eu ligo essas chapinhas numa fonte externa. Aqui está o meu gerador, né? Que a gente chama de pilha, bateria, né? Gerador é todo dispositivo que converte uma energia não elétrica em elétrica. A gente tem pilhas, baterias, geradores por indução, né, eletromecânicos, a gente tem placas fotovoltaicas, uma série de coisas aí. Nos interessa como funciona internamente um gerador agora, a gente vai ter aulas à parte para isso. O fato é que esse meu gerador é uma bomba de carga. Nesse lado aqui, onde a placa está ligada a positivo, eu tenho, né, que os elétrons são sugados. Então, um lado drena elétrons, e desse lado aqui, né, elétrons são fornecidos para a placa. Então aqui como se tivesse Qzão, né, várias cargas elétricas positivas, e de fato eu tenho, falta elétrons, né, e aqui é como se tivesse, né, com excesso de elétrons, várias cargas elétricas negativas, vários Qzão aqui acumulados nessa placa. Bom, se eu tenho carga elétrica, amigos, eu tenho, né, campo. E nesse caso, nas placas paralelas, eu vou ter que o campo é do tipo uniforme, ou seja, lembra que de carga positiva os campos, as linhas de força do campo saem, e na carga negativa as linhas de força do campo entram. Então, somando as linhas de força que saem da placa positiva às linhas de força que entram na placa negativa, a gente tem apenas uma linha, né, a representação dessa linha aqui, que é o campo saindo do positivo indo para o negativo. A gente chama esse campo de campo elétrico uniforme, porque as linhas de força são paralelas. Ao contrário do que a gente viu até agora, né, que as linhas de força em cargas pontuais, elas são radiais, né, elas saem, né, formam como se fosse ali um raio de uma bicicleta, né, elas estão apontando para fora da parte central onde está a carga. Tá? Beleza, tem mais detalhes aqui. Então aqui tem uma distância D, né, a intensidade desse campo é 5 vezes 10 na 7 Newton coulombs, e a distância é de 1 centímetro, ou 0,01, ou 10 na menos 2 metros. Tá? Então a gente tem essas informações aqui. Essa distância entre as placas é de 1 centímetro, que eu tenho que converter para metro, né? Então eu pego 1 centímetro e divido por 100, chego em 0,01. Posso usar esse valor? Até posso, tá? Mas a divisão vai ficando cada vez mais complicada se eu utilizar esses fracionais aí. Então eu passo, deixa eu ver, cadê? Eu passo para a forma exponencial que está aqui. Tá? Bom, jogo uma carga positiva aqui. O que vai acontecer com essa carga positiva que eu jogo próximo à placa positiva? Ela vai ter repulsão por parte dessa placa, né? Então lembra, positivo com positivo repele, então essa placa vai jogar ela para a direita. E em relação à placa negativa, essa carguinha vai ser atraída. Então, ó, placa A, placa B, né? Então eu vou ter duas forças atuando.
essa força devido à repulsão da placa A com a carguinha positiva, e esta força aqui devido à atração da plaquinha B com a carga positiva. Tá? Então, sobre essa carguinha aparecem duas forças, né? Que a resultante que eu calculo é a força elétrica. Tá? É a força elétrica calculada ali pela fórmula E é igual a Fe sobre Q. Tá? Beleza, então tá aqui carga, eu tenho o campo elétrico, eu tenho a carga da carguinha, né, que eu joguei na placa positiva ali, eu tenho esse valorzinho dessa carga aqui, a intensidade dessa carga. Eu quero achar a força elétrica, né? Boto os valores ali, 5 vezes 10 na 7, 1 microcoulomb, 10 a menos 6, multiplico o cruzado, Fe vezes 1 que está aqui embaixo, Fe, 5 vezes 10 na 7 vezes 10 a menos 6, está aqui, tudo multiplicação, 5 vezes 10 na 1. Lembra, a multiplicação de potência conserva a base e soma os expoentes, então dá 10 na 1, newtons. Depois eu peço a aceleração adquirida pela essa carga. Olha só, se ela está sujeita a uma força diferente de zero, tá? Essa carguinha, deixa eu sumir o meu ponteiro aqui, tem hora que o ponteiro some e eu não enxergo. Essa carguinha aqui, ela está submetida então a uma força resultante, que é a soma dessas duas, diferente de zero. Tá? Então eu tenho uma força resultante diferente de zero. Isso vai fazer com que essa carguinha se desloque em linha reta, então é um movimento retilíneo, só que não é um movimento retilíneo uniforme. Ela não vai se deslocar aqui com velocidade constante, ela vai ganhando velocidade. Lembra lá pela segunda lei de Newton, quando a força resultante sobre um corpo é diferente de zero, se essa força está a favor do movimento, o corpo acelera. Se esta força está contrária ao movimento, esse corpo desacelera, diminui velocidade. Nesse caso, a carguinha se movimenta do positivo para o negativo, a força está a favor do movimento, está apontando para a esquerda, que é o sentido de movimento da carguinha. Então, né, essa carguinha ganha velocidade, ela acelera. Tá? Eu tenho também a massa da carguinha, que foi dado aqui, né, 2 vezes 10 a menos 6 quilogramas, 2 microgramas, né? 2 microgramas, não, 2 milésimos de quilograma. Bom, aqui só para complementar, né, então a força elétrica, como eu falei aqui, é a força resultante que atua na carguinha, ou seja, o FA, que é a força devido à repulsão da carga A, mais a FB, que é a força devido à atração da placa B. A aceleração, pessoal, a gente vai usar a segunda lei de Newton, porque se a gente tem a força resultante sobre a carguinha e a gente tem a massa, a gente descobre o A. Só substituir. Está aqui a força resultante, 5 vezes 10 dá 1, a massa, 2 vezes 10 menos 6 vezes A, tudo multiplicação. Tá? Aqui você pode usar o x também. Passa esse cara que está multiplicando a aceleração para o outro lado, dividindo, porque eu quero achar o A. Tá? Eu já organizei aqui, né? Eu espero que você não se enrole nisso. Né? O fato é que o que está multiplicando A vai para baixo do que está no outro termo, no outro lado da equação. Bom, queridos, resolvendo isso aqui, né? A aceleração é 2,5 vezes 10 na 7 metros por segundo ao quadrado. Então esse é o ganho de velocidade estupidamente alto, né, que essa partícula tem neste percurso, né, de 1 centímetro, né, então é quase instantâneo. Quando eu jogo a carga e solto, ela vai quase que instantaneamente pela placa B, porque o ganho de velocidade dela é muitíssimo alto. Tá? Eu já tenho aqui uma corrente, né, de cargas, já tenho similar a uma corrente elétrica. Né? A gente vai ver depois lá na termodinâmica que a corrente elétrica, né, refere-se mais à movimentação de elétrons. Tá? Né, a gente tem o sentido real e o sentido convencional. A gente adota o sentido convencional. Tá? Mas movimentação de carga no espaço devido a diferentes potenciais é chamado corrente. E essa carguinha ela experimenta, né, diferentes potenciais. Aqui ela tem um potencial em relação à placa A, aqui ela tem um potencial VB em relação à placa B. O VA menos VB, que é o total, né, de energia que essa placa vai receber para se movimentar da placa A para a placa B. Tá? Depois a velocidade ao atingir a placa negativa. Como o movimento é movimento retilíneo uniformemente variado, a gente usa esse aqui. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS.
Assim, pessoal, a gente larga a carga na placa positiva. Então é como se ela partisse do repouso. Ela estava parada, eu larguei na placa, a partir do momento que eu larguei, ela ali coladinha na placa, se desloca. Então ela é como se estivesse do repouso. Tá? Então eu jogo ali, ela vai para a esquerda, eu jogo, ela para e ela vai para a esquerda, né? Vai para a direita no caso lá. Tá? Então a gente considera como ela começa o movimento acelerado do repouso. 2 faz parte da fórmula, né? Inclusive essa fórmula é chamada equação de Torricelli. A aceleração escalar está aqui. E ΔS, pessoal, é o 1 centímetro de distância entre as placas. É a distância que a placa vai percorrer. Né? Eu estou supondo que eu joguei praticamente ali a carguinha encostadinha na placa e ela vai bater na placa negativa. Ela vai percorrer 1 centímetro entre as placas. Tá? Bom, resolvendo isso aqui, pessoal, então eu vou ter aqui novamente, né? Aqui não é 50, tá, pessoal? Só refiz aqui, tá? 2 vezes 2,5 é 5. Ignora esse passo louco aqui, tá? Aqui ficou 10 na 7 vezes 10 na menos 2, vai ficar 10 na 5. Tirando isso aqui da raiz, então a velocidade com que a carguinha vai bater na placa negativa é de 707 metros por segundo. Converter para km por hora, multiplico por 3,6, então 2.545,6 km por hora é a velocidade com que a carguinha vai bater no lado direito na placa negativa. Tá? É uma análise bem bacana, tá, pessoal? Isso aqui já cai em diversos vestibulares. Essa questão de carga colocada entre placas, né, entre campo uniforme girado entre duas placas, né, e há nessa questão da análise do movimento, tá? É uma questão que eu acho particularmente muito bacana, muito legal, porque a gente revê um pouquinho da mecânica, né, da segunda lei de Newton, do MRV. Então é uma questãozinha muito bacana, tá, pessoal? Até a próxima aí.